Olha, tem uma tensão no ar, sabe? Envolvendo um dos grandes clubes do Brasil, o Grêmio. O time está claramente sob pressão. Uhum, A torcida já demonstra uma certa desconfiança e tem um jogo fundamental logo aí. exatamente. Para nossa análise de hoje, a gente vai partir de um resultado que, assim, à primeira vista parece modesto. Um empate em 1-1 com o Juventude. Isso. Mas esse jogo, segundo as fontes que a gente reuniu, é um verdadeiro microcosmo do momento do clube. É isso aí. Nossa missão aqui é mergulhar fundo na cobertura da imprensa para entender não só de onde vem essa desconfiança toda, mas também para descobrir uns sinais surpreendentes de otimismo que surgiram. Ok. Bom, justamente no meio da frustração, é uma história de pressão, sim, mas também de novas possibilidades. Exatamente. E é importante frisar que a nossa análise vai muito além do placar de 1-1, né? A gente vai examinar as peças que estão se movendo nesse tabuleiro, a estratégia do treinador, a volta de jogadores importantes. Que estavam no departamento médico, né? Isso. E que podem alterar completamente a dinâmica do time. E claras declarações pós-jogo, que são sempre um campo fértil para a gente decifrar a mentalidade do comando e os planos para o futuro. Certo, então vamos começar por esse sentimento que as fontes descrevem como um clima de desconfiança. Um empate em casa, começo de temporada. É motivo para tanto alarme assim? Ou essa desconfiança já vinha se arrastando? É sem dúvida um acúmulo, não é um evento isolado, sabe? Os artigos que a gente analisou trazem um dado bem frio. O time conquistou só 1 ponto nos últimos 3 jogos. Nossa, só um! Isso, em qualquer clube grande já acende o sinal amarelo. Mas o que realmente amplifica essa pressão é o componente emocional. Uma das fontes usa o termo derrota acachapante do Grenal, e essa expressão é chave. Essa derrota ainda reverbera entre a torcida. E uma derrota para o maior rival nunca é só sobre os 3 pontos perdidos, né? Ela deixa uma cicatriz, abala a confiança de uma forma que poucas coisas no futebol conseguem. Precisamente. Não foi só uma derrota, foi a forma como aconteceu. A sensação de impotência naquele jogo específico criou uma dúvida na torcida sobre a capacidade do time de competir nos momentos grandes. Claro. E essa dúvida é o combustível da desconfiança. Ela contamina a percepção sobre tudo que vem depois. O empate, que talvez fosse visto como um tropeço normal, passa a ser visto como a confirmação de uma tendência preocupante. E toda essa bagagem emocional, essa pressão toda, agora se canaliza para o próximo desafio. Quarta-feira, contra o Botafogo na Arena, as fontes tratam esse jogo não como mais um na tabela. Não mesmo. Mas como um divisor de águas. A chance de provar que a equipe pode render contra um adversário de grife. Exato. E essa necessidade de se provar contra um time de ponta vem de um contraste muito nítido que a cobertura aponta. Até agora, as atuações que foram descritas como seguras ou dominantes aconteceram só contra equipes do interior gaúcho. Ah, sim. Os nomes citados são Avenida, São Luís e Guarani de Bagé. Clubes que, com todo respeito, não servem como principal termômetro para as ambições do Grêmio no cenário nacional. A preocupação, então, é se o time é uma espécie de leão de chácara, forte em casa contra adversários menores, mas vulnerável quando o sarrafo sobe. Exatamente essa a questão que paira no ar. A torcida quer uma vitória que signifique algo mais. Uma vitória contra o Botafogo não seria só sobre somar 3 pontos no Brasileirão. Seria uma afirmação, uma resposta de que o time tem sim estofo para brigar na parte de cima da tabela. E que o Grenal foi um ponto fora da curva. Isso, e não a revelação da verdadeira face da equipe. A desconfiança só vai ser dissipada com uma atuação convincente contra um adversário desse calibre. E o que eu achei mais curioso na cobertura é que a resposta para essa dúvida, a solução para essa falta de confiança, talvez tenha começado a aparecer justamente nesse jogo frustrante contra o Juventude. Parece um paradoxo, né? Totalmente. A solução pode ter vindo no meio do problema. As fontes destacam 2 novidades muito importantes. Sim, 2 retornos de lesão que não foram meramente simbólicos, foram impactantes. E o primeiro caso é o do meio-campista Monsalve. Ele entrou no segundo tempo e, segundo as inscrições, mudou a cara do time. É mesmo. A expressão usada foi que ele demonstrou uma imensa fome de bola. Não foi uma participação burocrática.
Ele se apresentou para o jogo, buscou passes verticais, de primeira, tentou ditar um ritmo mais agressivo. É o tipo de jogador que busca a responsabilidade, que não se esconde. E essa postura culminou no gol de empate. E que golaço de fora da área. Foi quase uma declaração de intenções, né? Um cartão de visitas do que ele pode oferecer. Exatamente. O gol é a cereja do bolo. Mas o fascinante aqui é o que a performance dele representa taticamente. As fontes são diretas ao afirmar que, com essa atuação, ele cavou mais oportunidades como titular. Uhum. E isso é crucial porque as outras opções testadas pelo técnico Luiz Castro, como Edenilson e Cristaldo, parecem ter oferecido um futebol mais lateral, de mais controle de posse, mas sem tanta agressividade. Ou seja, um jogo de manutenção, mas não de ruptura. Isso. O que as fontes sugerem é que o Monsalve trouxe a verticalidade que faltava. Ele não só quer a bola, ele quer fazer algo decisivo com ela imediatamente. Seja um passe que quebre a linha defensiva ou um chute de média distância. Essa disposição para o risco é o que muda a dinâmica de um ataque que, por vezes, parecia previsível. Interessante. Ele surge não como mais uma peça, mas como um elemento que pode resolver um problema crônico de criação. E é interessante notar uma camada mais de nuance que uma das fontes traz. Até mesmo o jogador que ele substituiu, o William, que não vinha de boas atuações, teve um primeiro tempo melhor. A descrição é de que ele mostrou mais intensidade e distribuiu passes inteligentes. Olha aí. Quase como se a sombra de um concorrente de alto nível no banco já começasse a elevar o desempenho de todo mundo. A competição interna é um catalisador poderoso. E a outra boa notícia que reforça essa ideia tem nome e sobrenome. Balbuena, o zagueiro, a situação dele era ainda mais delicada. Muito. Ele não disputava uma partida oficial há 5 meses. Uma ausência longa, primeiro por uma fratura no tornozelo, depois por um desconforto muscular já na pré-temporada. A expectativa era de um retorno gradual, talvez jogando só um tempo. Mas não foi nada gradual, né? Ele foi direto para a fogueira e jogou a partida inteira. E que partida longa. Exato. A avaliação da performance dele foi de uma atuação segura nos 90 minutos, mais 11 de acréscimos. 101 minutos em campo. É um volume de jogo gigantesco para alguém parado há tanto tempo. Imagina! As fontes até mencionam erros pontuais no segundo tempo, mas fazem a ressalva importante de que isso pode ser atribuído ao cansaço natural, o que é totalmente compreensível. O saldo foi extremamente positivo. Certo. Mas, em termos práticos, qual o impacto do retorno dele? O que ele traz de diferente para a zaga do Grêmio? Ele é um zagueiro construtor que sai jogando ou mais um xerife de imposição física? Olha, ele se encaixa mais no perfil do zagueiro experiente, que se impõe pela leitura de jogo e pelo posicionamento. Não é necessariamente o jogador que vai buscar lançamentos de 40 metros. Entendi. Mas é aquele que traz calma e organização para a linha defensiva. A análise conclui que, no mínimo, o paraguaio agora disputa a posição diretamente com o jovem Gustavo Martins. E essa competição é boa, né? É interessante. Martins é mais novo, talvez mais atlético, mas o Balbuena traz uma bagagem internacional e uma serenidade que podem ser cruciais em jogos de alta pressão, como o que se avizinha contra o Botafogo. De repente, o técnico ganha não só mais um corpo, mas um perfil diferente de jogador, adicionando profundidade e, principalmente, confiabilidade a um setor vital. O que nos leva diretamente ao homem que precisa encaixar todas essas peças, o técnico Luiz Castro. A coletiva de imprensa dele depois do jogo foi um prato cheio, e ele começou com um alvo bem definido, a arbitragem. Sim, ele não poupou críticas ao árbitro Eduardo Fernandes Bastos. O jogo foi tenso, teve a expulsão do Arthur, do Grêmio, e também do Gabriel Pinheiro, do Juventude. O próprio Castro levou um cartão amarelo. A frustração dele era visível e ele verbalizou isso de forma muito direta. Muitas vezes a gente vê técnicos reclamando da arbitragem para desviar o foco de uma atuação ruim do time. Você acha que foi o caso aqui, uma cortina de fumaça, ou a reclamação dele tinha um ponto genuíno? Olha, é sempre uma mistura, mas a crítica dele foi mais filosófica do que pontual. Tem uma citação que ilustra isso perfeitamente. O primeiro agente pacificador do jogo é o árbitro. Não pode agitar o jogo. Boa frase. Ele argumenta que o papel do juiz é acalmar os ânimos, não inflamá-los. É uma crítica à gestão da partida.
Pode ser sim uma forma de proteger o grupo, de mostrar que está lutando por eles. Mas também revela uma preocupação real com a perda de controle de um jogo que ele sentia que poderia ter vencido. Mas para além dessa batalha com fatores externos que ele não pode controlar, a parte mais reveladora da entrevista foi quando ele falou sobre o que ele pode controlar: a escalação e a estratégia do time. E ali ele soou como um homem que, em meio ao caos, encontrou um plano. Exatamente. Ele foi taxativo ao dizer que após os testes de janeiro, ele já tem uma ideia clara do que quer para o meio-campo. Ele basicamente declarou o fim do período de experimentação. A pré-temporada, mesmo com jogos oficiais do Gauchão, serviu como um laboratório e agora ele sente que tem as conclusões necessárias para definir um time titular. E ele até deu um vislumbre desse plano, um teste específico, que foi frustrado pelas circunstâncias do jogo, não é? Sim, e esse é um detalhe fundamental. A intenção dele era observar um trio específico em ação no segundo tempo: Arthur, Noriega e o próprio Monsalve. O trio que ele queria ver. Isso. Ele colocou o Arthur no intervalo com este objetivo. A expulsão do Arthur minutos depois impediu que o teste se concretizasse. Mas só a intenção já nos diz muito sobre o que ele está pensando. O que esse trio específico tem de especial? O que cada um traria para essa engrenagem? Pensando na função de cada um, o Noriega seria o ponto de equilíbrio, o volante mais posicional que dá segurança à defesa. O próprio Castro o elogiou especificamente, dizendo: Noriega deu um equilíbrio interessante ao meio-campo. Certo. O Arthur seria o motor, o jogador de área a área, com intensidade, e o Monsalve, como a gente já falou, seria a centelha criativa, o elemento de ruptura. Você tem aí proteção, energia e criatividade. É um meio-campo muito completo no papel. Ele não está só juntando bons jogadores. Não. Ele está tentando construir um setor com funções bem definidas e complementares. E essa clareza sobre as peças se conecta a uma clareza sobre as prioridades do clube. Com o mata-mata do Gauchão e o Brasileirão se aproximando, ele foi bem direto sobre onde está o foco. A resposta foi inequívoca, não deixou margem para dúvidas. Ele disse: a preocupação fundamental é atacar o próximo jogo do Brasileirão e classificou o confronto contra o Botafogo como nossa prioridade. Ele admitiu então que poupou jogadores. Admitiu. Disse que já preservou os jogadores contra o Juventude pensando nesse jogo. Fica nítido que, na cabeça do comando, a temporada pra valer começa agora. O Gauchão é importante, mas o desempenho no campeonato nacional é o que vai definir o sucesso ou o fracasso do ano. Então, quando a gente junta todas essas informações, emerge um cenário bastante complexo. De um lado, um time que chega pressionado por resultados ruins e pela sombra de uma derrota dolorosa para o rival. Do outro, um time que, talvez pela primeira vez no ano, recupera peças que não são apenas reforços, mas potenciais soluções para problemas crônicos. E um técnico que parece frustrado com o exterior, mas confiante com o plano que traçou internamente. A síntese é essa. A volta de Monsalve e Balbuena significa muito mais do que apenas o retorno de dois atletas. Significa novas opções táticas, profundidade de elenco e, talvez o mais importante, competição interna de alto nível por posições. É o que todo técnico quer, né? Com certeza. A performance do Monsalve, em especial, oferece uma resposta criativa e vertical para o meio-campo que precisava disso desesperadamente. O retorno do Balbuena oferece experiência e segurança para a defesa. São elementos que podem ser a faísca que um time precisa para engrenar de vez. Então a narrativa em torno do Grêmio pode estar mudando. Deixou de ser sobre o que falta para se tornar como usar o que temos. Perfeitamente. A história não é mais só sobre um time em má fase. Passa a ser sobre um time num ponto de inflexão crucial. Um momento onde as desculpas por desfalques começam a se esgotar e a cobrança por desempenho aumenta. Mas as ferramentas também aumentam. Isso. Ao mesmo tempo, as ferramentas para entregar esse desempenho finalmente estão disponíveis. O jogo contra o Botafogo, que antes era visto só como uma fonte de pressão e medo, agora se transforma no primeiro grande teste para essa nova configuração potencial do Grêmio. É a chance de transformar a esperança que surgiu no meio da frustração em realidade concreta.